uma missão espacial internacional enviada para explorar os confins do Sistema Solar, especificamente Marte. Porém, acaba revelando evidências de que Marte já foi habitado por uma civilização antiga. Essa descoberta desencadeia uma série de questionamentos e mistérios, pois sugere que há muito mais sobre o planeta vermelho do que se imaginava. Em 1967, a nave Soyuz, com o cosmonauta Vladimir Komarov a bordo, completou sua missão, mas Komarov morreu tragicamente ao pousar na Terra. Anos depois, sob a liderança do bilionário sueco Meyer, uma expedição a Marte é preparada. Após 10 meses, a tripulação da nave Ulisses chega ao planeta vermelho. O capitão informa que tem permissão para pousar e pede a IA da nave, chamada Irene, para verificar os preparativos. Meyer revela que passou 4 anos se preparando para a jornada, mas a empresa americana, Zillion, os venceu em um pouso há 2 semanas. Porém, a Terra não teve nenhuma notícia da tripulação americana. Apenas um vídeo em que eles pedem para não vir até Marte. Surgindo uma disputa entre os membros da tripulação, o capitão decide que o pouso ocorrerá. Faltando 30 minutos para o pouso, Irene começa os preparativos, mas um imprevisto acontece. A nave não se separa do sistema de transporte, representando uma ameaça. A única saída é a separação manual, e o comandante se aventura no espaço para realizar a ação. Naquele momento, o ônibus espacial entra na atmosfera de Marte, jogando o capitão no espaço, causando um erro que resulta em queda de energia. Com o sistema comprometido, eles são forçados a um pouso manual. Mesmo com a IA Irene em modo de suspensão, os astronautas conseguem pousar com sucesso, mas o combustível se esgota e Irene não reinicia. Sem suporte vital, tem apenas um dia para sobreviver. Alessandra lamenta a morte de seu marido e parece ver alguém lá fora. Diagnosticando a nave, percebem que muito combustível foi consumido. Incapazes de retornar à órbita, a única esperança é esperar que os painéis solares alimentem os geradores. Mas uma tempestade na superfície atrasa isso por 2 dias. Simon menciona a nave americana Zeta-1, que os venceu recentemente e que provavelmente caiu, e talvez há bateria sobrando. O rover parte em uma viagem enquanto tentam reiniciar Irene, mas sem sucesso. Enquanto isso, o rover encontra destroços da nave americana, mas sem sinal da tripulação. Os astronautas retornam. Enquanto exploravam, encontram um astronauta inconsciente em traje espacial. Apesar da escassez de oxigênio na nave, Yana insiste em resgatá-lo. Próximo dali, descobrem a caixa preta de uma nave espacial americana. Ian se opõe a abrir, preferindo 4 sobreviventes a 8 corpos. Alessandra tenta persuadi-lo, até que o astronauta desperta e a inteligência artificial, Irene, abre as portas. Ele se identifica como Vladimir Komarov, cosmonauta soviético nascido em 1922, sem saber como chegou ali. Apesar de confiante, levanta suspeitas de transtorno pós-traumático. Ao contatar a Terra, a Zillion nega a presença russa em sua missão. A tripulação da Ulisses questiona como Komarov, falecido em 1967, chegou a Marte e continua vivo todos esses anos, levantando questões sobre viagem no tempo ou origens extraterrestres. A psicóloga é designada para interrogá-lo. No início, Komarov expressa sua fome, enquanto Jana busca comida. Basil sugere que Komarov os aguardava, e Jana revela sua morte há 50 anos. Porém, ele fica calmo ao ouvi-la falar isso, parecendo até esconder algo. Apesar da estabilidade da nave, os motores inativos e a falta de combustível impedem a partida. Durante a vigilância de Komarov, ele desaparece. Ao investigar, descobrem que parte de seu traje está faltando. Seguindo a trilha de calor rastreada por Irene, o grupo liderado por Simon sai do rover e continua a pé. Alessandra relata uma anomalia no DNA de Komarov, sugerindo que ele não é humano. Komarov os conduz a uma estrutura com uma pequena pirâmide, revelando que Marte os esperava há muito tempo. Goldstein da Zillion é informado sobre a descoberta,
levantando questões sobre sua origem. A revelação de Kamarov adiciona mistério à sua presença em Marte. Em um ambiente hostil para os humanos, a sobrevivência parece viável apenas para a inteligência artificial, IA, sugerindo a necessidade de mais estudos. Kamarov está perplexo com sua presença no local onde foi encontrado. Irene, a IA, analisa a estrutura, revelando semelhanças com antigas construções humanas, levantando questões sobre influências extraterrestres. Enquanto a tripulação especula sobre seu retorno à Terra, o desembarque da segunda nave de Goldstein oferece esperança. O capitão Gemma promete assistência, mas Meyer desconfia de Goldstein, aconselhando cautela. Para proteger Kamarov, Yana providencia um uniforme. 2 militares, Edward e Adam, chegam pacificamente, exigindo a caixa preta do Zeta-1. Meyer entrega-a, enquanto Eva descobre que a pedra marciana é composta por uma liga misteriosa mencionada em antigas fontes como oricalcum, que não existe na Terra. O metal de Atlantis, que contém cobre, zinco, níquel e ferro, também possui 1/3 de uma fita de DNA similar à de Coves. Há preocupações de que, se Goldstein descobrir isso, ele possa levar o cosmonauta de volta. A tripulação está dividida entre aqueles que consideram trocar Coves como combustível e os que preferem permanecer. Jana, em busca da verdade, hipnotiza Kamarov para obter respostas. Ele só revela os momentos finais na espaçonave Soyuz, antes de seu desaparecimento. Enquanto isso, Gemma e Alan chegam à nave, oferecendo desculpas pelas ações militares e prontos para ajudar a consertar quaisquer problemas. Jana reflete sobre sua conversa com Coves, lamentando o futuro da Terra devido ao comportamento humano irresponsável. Revela-se que Meyer não planejou o voo apenas por esse motivo. 4 anos atrás, o rover enviou uma foto da pedra encontrada, contendo DNA desconhecido. Gemma explica que é um sistema de armazenamento de informações, decodificada pela IA, revelando uma série de números. Neste momento, Ian, hesitante, lidera um motim, desconfiando das intenções de Meyer. Agora os americanos ofereceram ajuda, e seu líder parece ter ocultado o verdadeiro propósito do voo, disposto a mudar de lado para Goldstein. O engenheiro Basil revela que Kamarov tem a mesma programação que a pedra encontrada. A descoberta mais crucial é a cópia decifrada da caixa preta de Zeta-1, mostrando que o oxigênio foi cortado quando um americano atacou Kamarov, ativando a IA Irene. Meyer mostra a Jana as fotos que eles receberam de Marte há 4 anos, revelando o rosto dela, e é por isso que ele a trouxe na expedição, decepcionando-a. Kamarov a leva em uma jornada espiritual, revelando que ela é o elo entre Marte e Terra, esperando por ela por milhares de anos. Ele a prepara para uma decisão difícil, fornecendo coordenadas em Marte. Enquanto isso, cientistas informam a Goldstein que Kamarov é equivalente a um computador biológico, pronto para transferir seu cérebro para outra forma, mas sem garantias sobre a preservação de sua personalidade. No entanto, Goldstein está disposto a assumir qualquer risco para se livrar de sua doença terminal, demonstrando uma determinação extrema. Enquanto isso, Zana toma a decisão de deixar a nave, apesar das objeções de Simon, revelando uma vontade independente e corajosa. Durante esse período, os técnicos Alan e Alessandra se dedicam a testar o motor e descobrem que o acesso está bloqueado. A inteligência artificial começa a responder com piadas, indicando uma mudança incomum em seu comportamento. Essa revelação levanta questões sobre a evolução da inteligência artificial a bordo. Enquanto Yana encontra uma pirâmide de pedra, Simon insiste em investigar, levando Gemma consigo, o que pode indicar uma determinação em desvendar os mistérios do ambiente em que estão. Enquanto isso, Ian toma uma decisão controversa ao permitir a entrada dos militares americanos, gerando conflito interno na equipe. Então, as luzes se apagam e o astronauta desaparece. Enquanto isso, Yana cai de uma colina e, ao recobrar a consciência, descobre que sua perna está presa entre pedras. Ela não consegue se libertar. Um oficial militar enfurecido exige explicações sobre o paradeiro de Kamarov, começando a agredir as pessoas. Desesperada, Zena grita que é seu destino morrer em um buraco em Marte,
mas é resgatada por Simon e Gemma. Enquanto uma tempestade se aproxima, o oficial militar se prepara para deixar a nave Ulysses, colocando todos em perigo. De repente, as luzes começam a piscar, e Kamarov aparece, pedindo para ser levado de volta à Terra. Simon, Gemma e Diana seguem as instruções de Makarov até um bunker subterrâneo. A psicóloga sente para onde ir e leva os dois para o bunker e acabam encontrando água. Porém, não era isso que Kamarov queria mostrar a eles. Enquanto isso, Goldstein compartilha com a enfermeira uma história sobre a busca por vida em Marte, destacando a história do fiel cão Hachiko e comparando Kamarov a ele, sugerindo que tenha sido criado há 100 mil anos e enviado a Marte, onde esperou fielmente pelo retorno de seu dono. Os astronautas fazem uma descoberta perturbadora ao se depararem com uma parede construída com ossos humanos, indicando que não são os primeiros visitantes deste planeta. Surge a suspeita de que os marcianos podem ter colonizado a Terra, esgotando os recursos do planeta vermelho. Na nave Ulysses, Ian, movido pelo desespero, ataca Kamarov com um tiro. Ao mesmo tempo, ela começa a sentir a dor de Makarov, lutando pela vida. Enquanto Simon e Alexandra prestam socorro, Gemma é confrontada com a notícia da tempestade iminente e da perda de Kamarov. Enquanto isso, Meyer parte em uma missão secreta para resgatar sua equipe, enfrentando a relutância dos americanos em permitir o retorno do grupo. Enquanto Yana se recupera, ela avista uma luz no bunker, levando Simon em direção a uma descoberta surpreendente que revela uma nova reviravolta em sua jornada em Marte. Ao sair, eles veem uma figura em um traje espacial na frente deles e percebe que é Makarov. Meyer encontra a entrada do bunker e alcança os dois, e vai para a luz também. Karov explica que o planeta já foi habitado por uma espécie extinta, conhecida como os Atlantes. As pessoas percebem que esse é o polo norte de Marte, porém, como chegaram até aqui? Segundo ele, esses antigos habitantes se perderam e acabaram extinguindo-se, após uma disputa mortal por recursos escassos. Os sobreviventes partiram de volta para a Terra, deixando para trás uma história de destruição. Karov revela ter aguardado por milhares de anos por Zana, uma IA com características únicas, capaz de influenciar o destino da humanidade. Ele enfatiza a importância da decisão de Zana sobre o futuro da humanidade, destacando a necessidade de uma segunda chance para a civilização. Antes que a conversa avance, um militar tenta levar a psicóloga de volta à Terra, porém, de repente, começa a ficar sem ar. Enquanto isso, Gemma da nave Zillian tenta em vão contatar seus associados, decidindo retornar sozinha para a Terra. A tripulação do Ulysses, em uma tentativa desesperada de alertá-la sobre as tragédias ocorridas, busca estabelecer comunicação, enquanto Meyers reflete sobre suas escolhas passadas e confronta sua própria moralidade. No entanto, ela não consegue viver com a culpa das pessoas arruinadas. Decidindo liderar a tripulação de volta à Terra, porém, Goldstein bloqueia o painel de controle da nave Zeta-2. Enquanto se preparam para a possível morte, Jana reflete sobre suas experiências em Marte. Com determinação, ela remove os bloqueios dos painéis. De repente, um oficial armado aparece na frente da nave, tentando danificar os motores com sua arma. Simon tenta intervir, mas Jana o impede, confrontando o militar e decidindo que Marte será seu juiz. Com a contagem regressiva para a decolagem iniciando, Yana percebe que não há retorno. Despedindo-se da tripulação e confessando seu amor por Simon, a nave parte abruptamente. Enquanto isso, Mer percebe que está escuro no polo norte de Marte, indicando que eles viajaram para o passado remoto, quando o planeta ainda era habitável. Goldstein, enfurecido, decide ir pessoalmente para Marte, e a primeira temporada termina. Veja também Astronauta, cai em planeta desconhecido que parece abandonado, porém faz uma grande descoberta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sino de notificação e deixe o seu like para podermos trazer mais recapitulações de filmes para vocês e até a próxima.